O Sol afeta a Terra o tempo todo, e nesse ponto isso não deveria ser surpresa. É graças a essa luz, e por consequência ao calor que nós recebemos do Sol, que foi possível a existência de vida como conhecemos no planeta Terra. Mas toda vez que nós falamos dos efeitos do Sol na Terra, nós falamos de luz, mesmo que inconscientemente. E a luz é composta por fótons, partículas sem massa que se movem a 299, 792 e 458 metros por segundo. Eu adoro falar. Eu me engasguei com a minha própria saliva. Melhorei. Só que o Sol não é feito só de fótons. A maior parte dele é formada por partículas massivas, como as que compõem os nossos átomos. Elas estão tão quentes que os seus elétrons são arrancados dos núcleos, formando íons. Se o som se propagasse no vácuo, nós ouviríamos o Sol aqui da Terra, a 150 milhões de quilômetros, como uma motosserra a 5 metros de nós. Então dessa vez eu quero fazer diferente. Eu não quero perguntar sobre fótons. Nós já falamos bastante deles. A resposta que eu quero dar nesse vídeo é: o que aconteceria se parte da matéria do Sol chegasse até nós? Essa é a parte do vídeo em que você provavelmente começa a montar cenários apocalípticos na cabeça. Talvez eu tenha treinado vocês errado, ou certo. Talvez você esteja pensando que a Terra vire uma bola de fogo ou que a atmosfera simplesmente desapareça. Mas e se eu dissesse que isso é um acontecimento até que frequente nos planetas do Sistema Solar, inclusive na Terra? Só antes de continuar, uma das consequências desse vídeo é vivermos em um mundo sem tecnologias. Vocês conseguem imaginar como isso seria? Eu não, porque nós vivemos em uma sociedade altamente dependente dela. O mundo como um todo está mudando rápido, e as carreiras mudam com ele. Hoje em dia, aprender habilidades como programação ou gestão são extremamente importantes. E a Alura é o melhor lugar para você aprender novas habilidades, porque ela te ensina de verdade, porque ela é uma escola de verdade. No site da Alura tem diversos depoimentos de alunos que acabaram conseguindo um upgrade na carreira ou até mesmo começar a fazer algo totalmente novo por causa dos cursos do site. E o link vai estar na descrição. E como vocês assistem o Ciência Todo Dia, vocês têm 10% de desconto na assinatura da Alura usando o meu link, que também vai ficar aqui na descrição. Agora, de volta ao vídeo. Esse fenômeno causado por partículas do Sol chegando na Terra é uma obra de arte da natureza. Uma verdadeira experiência única para quem tem a oportunidade de acompanhar. E ele não acontece só na Terra. Existem várias imagens obtidas de auroras acontecendo em outros planetas. E essas imagens são incríveis. Imagina ver isso de dentro de um deles. Ok, então agora eu falei das coisas boas e eu espero ter te convencido de que vale a pena você ver até o final desse vídeo e também se inscrever no canal, se quiser só. Agora é hora de falar da parte alarmante. Esse mesmo efeito pode ser o responsável por entrarmos em uma espécie de inverno da tecnologia, onde todos os computadores, satélites e dispositivos eletrônicos em geral poderiam ser queimados, nos deixando sem internet e tecnologia por um bom tempo. E isso inclui seu acesso aos seus jogos, memes, conversas de celular e energia elétrica. Vamos começar. A nossa história começa no grande responsável disso tudo, literalmente a estrela dessa história toda, o Sol. O Sol é uma esfera composta na sua maior parte por hidrogênio e por hélio. Existe uma região dele que leva o nome de corona, e ela tem temperaturas extremamente altas. Aqui nós encontramos plasma. O plasma é muitas vezes chamado de o quarto estado da matéria, e ele é bastante importante para esse vídeo, então aqui vai uma breve explicação. Plasma é o estado da matéria que acontece quando nós aquecemos gás a temperaturas altas o suficiente para simplesmente tirar os elétrons dos átomos que compõem aquele gás. Mas nós temos um nome especial para esses átomos que perderam seus elétrons: íons. Então você pode imaginar que um plasma é simplesmente um gás que tem muitos átomos ionizados, ou seja, sem os seus elétrons. E plasma não é algo fora da nossa realidade. Se você tem uma lâmpada fluorescente dentro de casa, você tem um objeto que contém plasma. Então, sempre que alguém te perguntar do que a corona solar é feita, você pode explicar usando a lâmpada da sua casa. O ponto é que na corona solar nós temos partículas, íons, que estão carregadas. Lembrem-se que um núcleo atômico é positivo e um elétron é negativo, e essas partículas estão em movimento. Acontece que partículas carregadas, quando estão em movimento, criam campos magnéticos, e isso é uma consequência da física. De vez em quando, algumas condições especiais são satisfeitas na superfície do Sol para permitir que essas partículas carregadas escapem. Muitas vezes elas têm velocidades superiores a 615 km por segundo, que é justamente a velocidade de escape do Sol. E quando elas escapam, nós chamamos elas de vento solar. A partir daqui, esses ventos vão viajar por todo o sistema solar, ou pelo menos até encontrar um obstáculo que o faça parar. Pro azar desses ventos, o sistema solar não tem apenas um, mas vários obstáculos que podem impedir que eles escapem e viajem indefinidamente. E um desses obstáculos, quem diria, é a própria Terra, que pode estar na direção desses ventos. E spoiler, em geral, ela está na direção desses ventos solares. A ideia de ter um vento solar com partículas extremamente energéticas chegando na Terra pode até ser um pouco apocalíptica de se pensar. Mas na maior
maior parte dos casos nós estamos seguros porque a Terra tem uma camada natural que nos protege. Esse é o campo magnético do nosso planeta e ele envolve todo o globo. Nós damos o nome de magnetosfera para ele. Se você pudesse observar campos magnéticos e olhasse o campo magnético da Terra de fora, você veria algo bem parecido com o formato dos campos magnéticos criados por aqueles famosos ímãs azuis e vermelhos. Nesse exato momento, você mesmo está no meio dessas linhas de campos magnéticos que percorrem toda a Terra. E se você duvida de mim, saiba que você consegue observar isso se você tiver uma bússola na sua mão. Ela sempre vai apontar para uma dessas linhas de campo magnético. E uma curiosidade, nós ainda não sabemos exatamente como o campo magnético da Terra é gerado, e eu posso fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. É só dizer nos comentários. Se esse campo magnético invisível não existisse, nós estaríamos totalmente expostos a partículas extremamente energéticas vindas do espaço. E isso inclui principalmente os ventos solares, que são um fenômeno quase que constante no sistema solar. Lembra quando eu falei agora há pouco que o campo magnético da Terra parece um ímã? Eu menti, mas por motivos certos. Os ventos solares são tão frequentes que eles simplesmente distorcem as linhas de campo magnético do nosso planeta. Então, na verdade, o campo magnético da Terra se parece com isso. É como se ele tivesse com os cabelos meio que voando na direção oposta que o vento colidiu. Quando as partículas carregadas dos ventos solares chegam até os campos magnéticos da Terra, elas são espalhadas pelas linhas de campo do nosso planeta e seguem o trajeto que as linhas fazem. E isso faz com que essas partículas não afetem diretamente a Terra, elas mal chegam na própria atmosfera. Mas existem dois pontos vulneráveis no campo magnético da Terra em que os ventos solares e partículas carregadas conseguem driblar o campo magnético. Os dois polos. Nos polos magnéticos da Terra, as linhas de campo não oferecem uma proteção completa. Na verdade, elas praticamente acompanham o sentido de movimento das partículas, fazendo elas meio que entrarem sem muito esforço. Como são poucas partículas, elas não oferecem um perigo muito grande para nós ou para os nossos computadores. Na verdade, elas oferecem uma visão incrível. Quando essas partículas carregadas chegam na atmosfera, elas interagem com os átomos presentes nela, excitando eles. Sempre que nós falamos em excitar átomos, o que nós queremos dizer é que cada átomo possui camadas e cada camada possui um limite máximo de elétrons. Quando eles interagem com outros átomos ou outras partículas, esses átomos podem perder ou ganhar energia, fazendo esses elétrons mudarem de camada. Em outras palavras, um elétron é forçado a mudar de camada, e quando essa camada é uma camada mais distante do núcleo atômico, nós dizemos que o átomo foi excitado. Só que a natureza sempre traz tudo para o menor nível de energia possível, e é exatamente isso que esse elétron vai fazer. Ele vai retornar ao seu nível normal de energia, ou seja, sua órbita anterior ao redor do núcleo, e ele vai emitir fótons no processo. E esses fótons são o que nós enxergamos como luz. Um show delas, na verdade. Sempre que nós olhamos para uma aurora boreal, nós na verdade estamos vendo átomos que estavam excitados liberando a sua energia extra na forma de luz para o universo. Poético. E é isso que causa esse rastro de luz em diversas cores no céu. A própria cor da luz depende de quanta energia foi introduzida na atmosfera e quanto cada átomo recebeu. Quando isso acontece no hemisfério norte, nós chamamos de auroras boreais, e quando isso acontece no hemisfério sul, nós chamamos de auroras astrais. Então todo esse fenômeno incrível que nós observamos direto em papéis de parede bonitos para computadores ou até mesmo em lives no YouTube que mostram auroras por 24 horas, terapêutico recomendo, é parte de um processo que começou no Sol. Vamos apreciar essa vista por mais 5 segundos antes de eu destruir o planeta como sempre. Ok, mas e se o campo magnético da Terra não existisse? A única coisa que nós perderíamos seriam as auroras? Se o campo magnético não existisse para nos proteger, nós teríamos um festival de satélites, computadores e basicamente qualquer circuito eletrônico queimando. Praticamente uma era sem qualquer tecnologia computacional. Foi isso que aconteceu em 1859, quando uma tempestade solar, que é o nome que nós damos para ventos solares excepcionalmente fortes, atingiu a Terra em cheio. Isso recebeu o nome de Evento de Carrington e eu tenho um vídeo só sobre isso se vocês quiserem assistir. No Evento de Carrington, a tempestade solar foi tão intensa que o campo magnético terrestre não conseguiu barrar por completo. A sorte é que na época a tecnologia não estava tão desenvolvida. Então o principal efeito foi sentido em linhas de telégrafo que eram utilizadas para comunicação à distância. Existem relatos de que várias dessas linhas continuavam funcionando mesmo depois de serem desligadas completamente da energia elétrica. Auroras boreais podiam ser vistas de lugares extremamente distantes dos polos. Inclusive existem relatos de pessoas conseguindo ler jornais e livros no meio da madrugada só com a luz das auroras boreais. Alguns pesquisadores estimam que
que se um evento similar acontecesse na Terra atualmente, afetaria praticamente tudo que nós conhecemos e traria um prejuízo estimado de mais de 3 trilhões de dólares. O que na cotação atual são infinitos reais. Para mais dicas financeiras, arrasta pra cima. A parte ruim da história é que isso pode acontecer a qualquer momento. Em 2012, a NASA detectou uma ejeção vinda do Sol em direção à Terra. Ela não atingiu nosso planeta por muito pouco. Se a tempestade tivesse acontecido só 9 dias antes, ela teria acertado nosso planeta em cheio. Apesar disso, ela atingiu algumas sondas, e analisando os dados que elas obtiveram de como essa tempestade as afetou, eles chegaram à conclusão de que essa tempestade solar poderia até ter sido pior do que o evento de Carrington. E se tivesse acertado a Terra, provavelmente teria sido bastante catastrófico para o mundo inteiro e afetaria inclusive a nossa vida no cotidiano. Isso até se torna alarmante se nós considerarmos que o campo magnético da Terra vem se enfraquecendo ano após ano pelos últimos séculos. Mas pesquisadores rejeitam a possibilidade de nós ficarmos sem essa nossa camada protetora. A conclusão é que não importa onde você esteja no sistema solar, dificilmente você conseguirá escapar dos ventos solares. Porém, você pode pelo menos ver o lado bom e aproveitar que é possível observar um dos fenômenos mais bonitos que existem, inclusive em outros planetas. Ou, se todos nós dermos muito azar, nós vamos observar um dos fenômenos mais bonitos que existem, mas sem computadores para colocar as fotos de wallpaper. E sem satélites também. E sem eletricidade. E também sem comunicação. Mas vamos torcer para que isso não aconteça. Muito obrigado e até a próxima.